Boa noite, rapaziada. Seja todo mundo bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Júnior e nessas aulas eu vou corrigir com vocês exercícios sobre a segunda lei de Ohm e potência elétrica, tá? Referente à nossa lista de exercícios, para que eu possa tirar algumas dúvidas de vocês. Questão número 1, pessoal, é uma questão que a gente vai utilizar aqui para tratar sobre a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela vem tratar sobre algumas características do fio, daquele fio que eu utilizo para ser um resistor. Existem resistores, pessoal, em várias situações, como por exemplo no chuveiro elétrico, num ferro de passar roupa. Lembra que eu comentei em aulas anteriores com vocês que o resistor ele tem o papel de converter energia elétrica em energia térmica, tá bom? Por isso que aquela água vem quente, gostosa. E é isso que a gente vai tratar nesse exercício. A fórmula que nos fornece as características desse resistor é a fórmula da segunda lei de Ohm e a gente gravou ela com uma brincadeira. Eu disse que era a fórmula do rola. Por quê? Porque ela é dada por assim, ó. R é igual ρ vezes L sobre A. Esse ρ, pessoal, essa letra grega que eu coloquei aqui para vocês, ó, ela indica o tipo de material que eu estou utilizando. Cada material tem uma tabela, cada material nos indica uma característica, tá bom? O L, ele indica o comprimento do nosso fio e o A área do fio. Esse exercício ele fala que eu tinha um fio qualquer, imagina aqui, ó, um fiozinho. Esse fio ele estava inalterado, e então ele tem uma resistência original quando a corrente elétrica passa por ele, que é o que ele chama aqui, ó, resistência original. E eu defini essa resistência original como ρ vezes L sobre A. Não vou trocar por número nenhum, porque o exercício não fornece número para a gente, tá bom? Aí, algum aluno foi lá, pegou esse fio, começou a fazer algumas alterações nesse fio. E quando eu altero comprimento, área ou material, eu altero a resistência do fio. Isso é o que diz a segunda lei de Ohm. E aí, o que esse aluno no experimento dele trocou de informação, pessoal? Olha aqui. Ele trocou o comprimento, ele dobrou o comprimento. Se o fio tinha um comprimento de 10 centímetros, por exemplo, passou a ter 20. E trocou também a questão da área. Ele tinha uma bitola fina, passou a ter uma bitola grossa, tá? Nesse caso, a área foi reduzida pela metade. Tinha bitola grossa, ficou fina. Então, qual será a nova resistência? A resistência final. Então, vamos lá. Vamos trabalhar comigo aqui agora, ó. Atenção no exercício. O material continuou o mesmo, pessoal? Continuou. Se você leu o exercício, em momento nenhum eu troquei o tipo de material. Então continua sendo ρ. Vezes. O comprimento. Sim, professor, o comprimento alterou. O comprimento agora dobrou. Legal. Se ele dobrou, em vez de L, que estava aqui, ele passou a ser 2L. E a área? O que aconteceu com a área, meu aluno? A área se reduziu pela metade. Quando eu falo a palavra metade, eu estou pegando algo e dividindo por 2. Então eu tenho aqui A sobre 2. Antes era A, agora virou A sobre 2. Tá? Legal. Eu fiz isso e agora? O que eu quero descobrir? Eu quero fazer uma comparação da resistência final, ó, da resistência final em relação a resistência original. Quando eu falo relacionar um com o outro, anota aí no seu caderno. Toda vez que eu peço uma relação para saber se algo é 2 vezes maior ou 2 vezes menor, se ele duplicou, se ele quadruplicou, eu tenho que fazer uma conta de divisão. E aí eu vou pedir para vocês dividirem. Olha bem. A resistência final, porque aqui na pergunta pode-se afirmar que a resistência final em relação à original. A palavra que apareceu primeiro, pessoal, foi resistência final. Então eu vou pegar a resistência final e vou dividir pela resistência original. Tá? Então vai ficar assim, ó, RF, vamos colocar aqui de outra cor, dividido por RO. A nossa resistência final é essa fração toda aqui.
Repara que essa fração está muito grande, ela está desorganizada. Eu vou dar uma melhorada nela antes de jogar ela para o outro lado, pessoal. Então vai ficar simples. Toda vez que eu tenho uma fração, vocês precisam lembrar daquela regra lá da quinta série. Eu copio a primeira parte, multiplico pelo inverso da segunda, tá? Olha lá o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar ρ vezes 2L, vai ficar 2ρL sobre. Em vez de eu dividir tudo isso A sobre 2, eu vou multiplicar pelo inverso do segundo. O inverso de A sobre 2 aqui é 2 sobre A. Essa será a nossa resistência final. Agora eu vou passar esse valor para lá. Eu posso dar uma melhorada nele ainda? Posso. 2 vezes 2 aí, vai dar 4. 4ρL sobre A. Fica assim, 4ρL sobre A. Pronto. Vamos jogar isso para cá, vai ficar assim, 4ρ vezes L sobre A. Agora, pessoal, repara comigo que tudo isso tem que ser dividido aqui, pela resistência original. Vamos ver quem é a nossa resistência original. É tudo isso aqui, E não tem muito que melhorar, ela está pronta. Ela é ρL sobre A. ρL sobre A. Agora eu ainda posso manipular essa expressão. Observa que esse sinal grande que vocês estão vendo representa uma divisão. E divisão de fração, eu conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então eu vou ficar com uma coisa assim, 4ρL sobre A vezes A sobre ρL. Pronto, Conservei a primeira fração aqui, viu? Eu troquei o sinal aqui, pessoal, de divisão por um sinal de multiplicação. E essa fração aqui toda, eu passei ela invertida. Então vamos lá. Vamos cancelar aqui o que a gente conseguir. Na multiplicação a gente pode cancelar. Em cima eu tenho ρL, embaixo eu tenho ρL. Eu cancelo aqui o A com A. Então olha o nosso resultado aqui que acabou. A resistência final sobre a resistência original é igual. O que sobrou para nós aqui, moçada? O número 4 é igual a 4. Conclusão. Se eu multiplicar isso aqui em cruz, eu vou obter como resultado que a resistência final é igual 4 vezes a resistência original. Então, quando esse nosso camarada no experimento duplicou o fio e reduziu a seção pela metade, ele alterou algumas propriedades desse material que fez com que ele ficasse 4 vezes mais resistente do que o material inicial. Pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui, Qualquer dúvida pode me mandar um zap. Beijo, galera!